Elenco do Flamengo se reapresenta na manhã desse sábado para os treinamentos, focado na semifinal do Campeonato Carioca. Flamengo que enfrenta o Madureira na segunda-feira, às 9 horas da noite. Tem também informação de Cebolinha, que vai ser chamado para uma conversa com a diretoria do Flamengo. Cara, e o que está acontecendo com o nosso zagueiro Léo Ortiz, hein? Léo Ortiz que vem muito mal nesse início de pré-temporada do Flamengo. E eu vou trazer também informação para vocês, nação, sobre Paquetá e Alexandro, que parecem, segundo a informação aí, ó, já estão garantidos na seleção brasileira para a Copa do Mundo. Então, vamos que vamos, nação! Fala, galera! Wesley Fla12 na área com vocês nesse sabadão, com muitas informações do Flamengo aqui no canal Wesley Fla12. Só que antes de tudo, peço a vocês que ainda não são inscritos no canal, se inscreva aqui embaixo que é de graça, não custa nada. Deixe o like aí também e acione o sininho da notificação para receber o aviso de quando eu postar os vídeos aqui no YouTube. Valeu, galera? Pois é, nação, muita gente me perguntando, Wesley, cadê a risadinha? Os antes aí me perguntando cadê a risadinha. Mano, tá difícil dar risadinha, né? Com a atual situação do Flamengo, hein? Flamengo que vem muito mal nesse início de temporada, meu Deus do céu, ninguém imaginava que após um ano vencedor, né? Um ano maravilhoso de 2025, Flamengo iniciaria 2026 já sendo vice duas vezes, né? Para o Corinthians e para o Lanús da Argentina. E agora, Flamengo que praticamente está garantido, né? Na final do Carioca. Cara, pelo amor de Deus, se o Flamengo for vice-campeão carioca, aí acabou, mano. Aí acabou, pelo amor de Deus. Três vice no início do ano, aí o flamenguista não vai aguentar, né, mano? Pelo amor de Deus. E é o seguinte, nação, o Flamengo, né, que se reapresenta hoje no CT do Ninho do Urubu às 9h30 para os treinamentos, né? Nesse momento que eu tô gravando, o Flamengo tá se apresentando agora no CT do Ninho do Urubu, jogadores, né? O elenco do Flamengo está se apresentando nesse momento, às 9h30 da manhã, no CT do Ninho do Urubu, enquanto eu estou gravando aqui, para iniciar os treinamentos focado para enfrentar o Madureira, jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca. Flamengo que joga na segunda-feira, às 9 horas da noite. Mano, a Ferge e a Globo, mano, eles fazem de tudo para prejudicar o próprio campeonato que eles organizam. A Globo é detentora dos horários, né? A Globo que escolhe os horários das partidas. A Globo escolhe os horários. Aí a Ferge vai lá e carimba embaixo. Cara, segunda-feira, 9 horas da noite, o jogo vai acabar 11 da noite. Na terça-feira todo mundo vai ter que trabalhar. Até chegar em casa deu meia-noite já, mano. Então, por que não coloca um jogo desse 8 horas da noite? 8 horas da noite seria ideal. Segunda-feira, a galera sai do trabalho, dá tempo de chegar no estádio tranquilamente. 8 horas, 10 horas já acabou o jogo. 10h30, no máximo tardar, 11 horas todo mundo tá em casa. Mas a Globo e a Ferge, a Federação Carioca, joga contra o próprio campeonato que eles organizam. É impressionante, cara, é impressionante. E olha só, nação, parte do elenco do Flamengo está incomodado com 2 pontos principais no início da temporada de 2026. Informação aqui do UOL. Olha só aqui, ó. Primeiro ponto. Pré-temporada reduzida. O grupo principal do Flamengo se reapresentou no dia 12 de janeiro, com plano inicial de estreia apenas no dia 28 de janeiro contra o São Paulo pelo Brasileirão. Porém, devido ao mau desempenho do Sub-20 no Carioca, o presidente BAP interveio, né, e antecipou o retorno do time principal para o dia 21 de janeiro contra o Vasco pelo Campeonato Carioca. Alguns jogadores não gostaram da mudança, mas tiveram de acatar a decisão. Mano, jogadores não gostaram da mudança. Cara, fazer o quê? O BAP não tinha outra opção a não fazer isso, a intervir e antecipar a volta do time principal. Se o Flamengo continua com o Sub-20, o Flamengo estaria disputando nesse momento para não ser rebaixado do Campeonato Carioca, aquele quadrangular do rebaixamento. Se fica com o Sub-20 disputando, o Flamengo seria até rebaixado do Campeonato Carioca. Então o presidente teve que intervir. Não tinha outra coisa a se fazer a não ser antecipar a volta do time principal. Infelizmente, cara, foi a decisão certa do BAP. Não tinha outra opção. Olha só aqui, ó, o segundo ponto, que os jogadores estão insatisfeitos. Mudanças constantes
Na escalação, as frequentes alterações feitas pelo técnico Felipe Luiz geram insatisfação. Vários atletas se sentem injustiçados pela falta de sequência no time titular. Everton Cebolinha é citado como exemplo, tendo demonstrado publicamente sua frustração com a situação. Informação aqui do UOL. É o seguinte, galera, nesse ponto eu concordo com os jogadores. Felipe Luiz, sinceramente, ele tira um jogador tipo o Everton Cebolinha, que é citado como exemplo aqui. Everton Cebolinha é um dos melhores jogadores do Flamengo nesse início de temporada. É um dos melhores, fisicamente, taticamente e tecnicamente. É um dos melhores que vem atuando pelo Flamengo nesse início aí. Eu acho que todo mundo concorda com isso. Aí vai o Felipe Luiz, deixa Everton Cebolinha no banco e coloca Samuel Lino de titular. Aí não dá, mano. Aí não dá. O jogador fica insatisfeito mesmo. E fica muito insatisfeito o jogador. E com razão. E com razão, mano. Ele vai lá, coloca Cebolinha no banco e coloca Samuel Lino de titular. Aí não dá. Põe Alexandro no banco e coloca Ayrton Lucas de titular. Aí fica difícil, né, mano? Deixa o Luiz Araújo no banco, coloca o Plata de titular. Plata que não vem agregando a nada no Flamengo. Deu aquela arrancada, chegou na cara do gol, deu um peteleco pra fora. Aí fica difícil. Aí por isso é professor Pardal. Por isso todo mundo tá chamando o Felipe Luiz de professor Pardal. Fez um bom trabalho o ano passado, o Felipe Luiz fez. Teve alguns exageros lá. Ele insiste no erro, infelizmente. Ele insiste na teimosia. As convicções dele virou teimosia. As convicções de Felipe Luiz virou teimosia. Ele ainda não aprendeu que deve jogar o jogador que está melhor. Ele insiste nos erros dele, insiste nos queridinhos, nos jogadores queridinhos dele, que é Plata, Samuel Lino e o Carrascal. Ele insiste aí nos queridinhos dele, que foi ele que pediu para ser contratados, né? Ele que indicou ao Boto, ao presidente BAP, para contratar esses jogadores. Por isso, ele quer que esses jogadores vinguem. Aí ele fica colocando em campo para ver se o jogador vai lá, né? E pega ritmo, pega confiança e começa a jogar bola. Mas numa final de campeonato, mano, você tem que colocar quem tá melhor. Por isso está sendo chamado de professor Pardal. Por isso. E olha só, nação, por falar em Cebolinha, hoje, na reapresentação do elenco, Everton Cebolinha será chamado para uma conversa com o departamento de futebol do Flamengo. O clube entende a insatisfação do atleta após a derrota para o Lanús. Isso é visto como algo natural no calor do momento. Porém, o departamento não admite que declarações públicas, principalmente em zona mista, possam gerar ruídos internos ou prejudicar a imagem da instituição. A conversa será um alinhamento interno, nada além disso. A ideia é ajustar a comunicação e reforçar que qualquer situação contratual ou insatisfação deve ser tratada primeiro internamente. A apuração aqui em conjunto com a equipe Paparazzo Rubro-Negro, hein, galera? É o seguinte, cara, eu entendo que o Cebolinha tá frustrado. Ele tá mais frustrado com o técnico Felipe Luiz e também frustrado também com a diretoria, que eu não sei se o Everton Cebolinha disse não para a diretoria ou se a diretoria não procurou ele para uma renovação. Tem informações aí que dizem, informações que não foram ainda concretizadas. Não foram ainda concretizadas essas apurações. Eu vejo na internet aí pessoas falando, né, trazendo a informação de que Cebolinha tinha dito não, que não iria renovar mais com o Flamengo. Aí outras informações é que a diretoria não procurou o Cebolinha para renovar. Então fica no meio termo, fica em cima do muro. Então só após eu saber de informações concretas eu vou opinar sobre essa renovação ou não de Cebolinha. Eu procuraria o Cebolinha para renovar, se eu fosse o Flamengo. Não sei se o Flamengo procurou, não sei se o Flamengo, o Cebolinha disse não, tem informações desencontradas ainda, então eu vou aguardar as informações concretas, mas eu renovaria com Cebolinha no Flamengo. Eu acho que é um bom jogador, atualmente é melhor que o Samuel Lino, é melhor que o Bruno Henrique, e eu renovaria com ele. Acho que ele daria muitas... Eu acho que ele ajudaria muito o Flamengo a conquistar títulos nessa temporada 2026, hein, nação? Acho que ajudaria muito. Nação, vou seguindo aqui com as informações. Olha só aqui, ó.
A escalação de Felipe Luiz, né, foi surpresa para muitos jogadores. Flamengo treinou com um time na terça e outro na quarta-feira. E Felipe Luiz definiu os 11 iniciais no estádio do Maracanã. Por exemplo aqui, ó, Paquetá, Pedro e outros atletas não sabiam que seriam barrados. Olha só, até os jogadores foram pegos de surpresa no Maracanã na escalação contra o Lanús. Paquetá, Pedro e outros jogadores, eu acho que o Cebolinha também, né, foi pego de surpresa. Eles não sabiam que seriam barrados, que começariam no banco de reservas. Para você ver, isso aí gera um descontentamento entre os jogadores. Isso aí é normal também, o jogador ficar chateado por ficar no banco é normal. Que bom que o jogador está incomodado de ficar no banco, né? Que bom que o jogador está incomodado de ficar no banco. Seria outra coisa se o jogador ficasse à vontade. Aí eu ficaria perplexo com isso, né? Mas os jogadores ficaram incomodados por ficar no banco. E Felipe Luiz, como a gente viu, cara, todo mundo deu a escalação de um jeito. Felipe Luiz foi lá e colocou de um jeito totalmente diferente. Isso está causando ruídos lá dentro do grupo. Infelizmente, né, galera? Seguindo aqui com as informações, nação, vou trazer agora informação de Paquetá e Alexandro. Parece que já estão confirmados na Copa do Mundo. Olha só, Paquetá e Alexandro são nomes confirmados na lista de Ancelotti para a Copa do Mundo, segundo a ESPN. Olha só, mano. Segundo a ESPN, 2 jogadores do Flamengo estão garantidos na lista do técnico Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo. Trata-se de Lucas Paquetá e Alexandro. A dupla, segundo o veículo, né, a ESPN, faz parte de uma lista de 18 nomes já garantidos pelo treinador como confirmados na Copa do Mundo. Apenas uma lesão tiraria essa dupla da lista. Olha só, mano, Paquetá e Alexandro do Flamengo, segundo a ESPN, já estão confirmados na Copa do Mundo. Você vê, Alexandro que é titular da seleção, hein? Alexandro é titular da seleção de Ancelotti, né, na lateral esquerda, mas no Flamengo ele é reserva para Ayrton Lucas. Meu Deus do céu, hein? Como é que pode isso, nação? O homem é titular da seleção brasileira, mas é reserva para Ayrton Lucas. E o Ayrton Lucas, nas entrevistas dele, mano, ele quis culpar o Rossi também, mano. Ele quis culpar o Rossi também, o Ayrton Lucas. Ele que queria dividir a culpa com o Rossi ali, mas, cara, o Rossi... A única culpa do Rossi foi ter tocado para Ayrton Lucas e ter ficado ali, tipo assim, eu tô aqui, se quiser pode recuar. Ele deveria ter tocado a bola para Ayrton Lucas e ter voltado pro gol. E o Ayrton Lucas recebeu a bola, não tinha marcação na hora. Não tinha marcação quando o Ayrton Lucas recebeu a bola. Ele recebeu a bola, tinha espaço, tinha o Samuel Lino para ele tocar, ele não tocou. Resolveu devolver a bola para Rossi fraca, a bola passa numa poça d'água, né, e fica no meio do caminho também. Rossi escorrega e aí sai o gol do Lanús. Esse gol, esse 1-0 que o Lanús fez no Flamengo, cara, praticamente tirou o título do Flamengo, foi esse gol aí. Se o Flamengo abre o placar ali no primeiro tempo, o jogo seria outro. Mas, infelizmente, já aconteceu, né? Agora é tarde demais. Nação, vou falar agora para vocês aqui sobre Jorginho, mano. Olha só. Apesar do título perdido, a decisão da Recopa marcou o retorno de Jorginho ao time do Flamengo, né? Confira aqui os números do jogador na partida. Olha só aqui, ó. 56 minutos em campo o Jorginho ficou. 56 minutos em campo. Um gol marcado, um passe decisivo. De 57 passes, ele acertou 54. 95% de acerto. De 6 duelos, ele ganhou 5. E teve também 2 desarmes. Cara, Jorginho, nação, jogou 52 minutos. 56 minutos em campo. Informação aqui do Soft Scores, né? Número aqui do Soft Score. 56 minutos em campo. Por que Felipe Luiz não escalou Jorginho já para entrar de titular, mano? Por que ele não escalou Jorginho já de titular, mano? Cara, sinceramente, cara, se o jogador jogou 56 minutos, ele jogaria os 45 primeiros. O Flamengo entraria muito melhor. Olha só o nível de Jorginho, mano. De 57 passes, ele acertou 54. Jorginho entrou muito bem. Por isso que eu falo, às vezes o Felipe Luiz dá uma de professor Pardal, mano. Por que não iniciou com o Jorginho? Iniciou com o time principal, mano. Jorginho, Cebolinha, Luiz Araújo, Pedro.
Tudo bem que o Pedro não vive uma boa fase, mas, cara, é um dos poucos que faz gol lá no Flamengo, é o Pedro. E pra ele voltar à boa fase, pra ele pegar ritmo de jogo, ele tem que jogar. Então é difícil, mano, é difícil, sinceramente. Nação, e olha só aqui, galera, Danilo enviou doação, né, de água e kits de higiene para vítimas da chuva em Juiz de Fora, Minas Gerais. O jogador que nasceu em Bicas, né, em Minas Gerais, compartilhou a imagem em suas redes sociais. Parabéns aqui ao Danilo, né, mano, o zagueiro do Flamengo, Danilo, que doou, né, cara, olha só, doou kits de higiene, né, e também água mineral, mano, show de bola. Tá aí a imagem aí, ó, do caminhão aí, ó, sendo abastecido aí. Parabéns ao zagueiro Danilo, né, que é de Minas, é mineiro o Danilo. Eu também sou mineiro, né, mas vivo aqui no Espírito Santo, no estado do Espírito Santo, aqui na Grande Vitória, há 30 anos já que eu moro aqui no Espírito Santo, 30 anos já me considero capixaba também, já me considero capixaba. Meus filhos são capixabas, né, meus 2 filhos são capixaba, minha esposa é capixaba, já me considero capixaba também. Parabéns ao Danilo aí pela doação, cara. A tragédia lá em Minas, né, cara, muita chuva, muita água, uma tragédia lá, pelo amor de Deus. Fica aqui, né, minha solidariedade ao povo mineiro que está sofrendo bastante com essas chuvas lá em Juiz de Fora e Complexo de Minas Gerais lá, né, mano? Galera, eu vou seguindo aqui com as informações para vocês. Vou trazer agora um vídeo aqui, um áudio de Léo Ortiz falando, né? Léo Ortiz que não está bem, não está numa boa fase. Ele falando aqui sobre o pós-jogo, né? Lá contra o Lanús, a derrota contra o Lanús. Léo Ortiz que entrou muito mal e falhou mais uma vez no gol decisivo do Lanús, que foi o gol de empate, né? Que praticamente tirou o título do Flamengo, foi aquele gol de cabeça lá do escanteio. Léo Ortiz, mais uma vez, atrasado na bola, sem tempo de bola, sem ritmo de jogo. Olha só aqui, eu vou trazer o áudio do Léo Ortiz aqui, ó. Vou dar Na parte defensiva, comparar com o ano passado, eu tô abaixo realmente. Foi um começo de temporada conturbado, isso óbvio que atrapalha. Eu não gosto de colocar desculpas, até porque eu tenho que render e eu jogo no Flamengo, já provei o que eu posso render, as expectativas são altas sobre mim, então é normal que as críticas sejam grandes também, é a responsabilidade que a gente carrega de performar no alto nível. Então é trabalhar, né? Meu foco é trabalhar, eu não mudei de forma alguma, de maneira nenhuma, a maneira como eu trabalho e o quanto eu trabalho. Venho trabalhando da mesma forma que sempre trabalhei no passado. Lógico que as coisas não vêm dando tão certo como deram, mas eu acredito muito nessa maneira, no trabalho todo dia, que eu tenho certeza que as coisas vão virar. A gente não pode desacreditar, e por alguns jogos que ainda as coisas não começaram a acontecer, não estão acontecendo, a gente desacreditar disso e querer mudar a nossa forma. É focar, acreditar no... Galera, tá aí, né, Léo Ortiz aqui, tá bom pra ele, já falou já, né, não está bem, ainda bem que ele sabe disso, né, ele não está bem. Léo Ortiz que é um jogador, cara, diferenciado, um zagueiro diferenciado, é um camisa 10 da zaga. O ano passado o cara jogou demais, jogou muito, ele e o Léo Pereira, mas esse início de temporada, cara, não tá nada bem, parece que tá fora de forma, chega atrasado nas jogadas, nas bolas aéreas. Ele foi responsável pelo gol, um dos responsáveis pelo gol, né, do Lanús lá na Argentina, na vitória de 1-0, subiu muito mal na bola, fora do tempo de bola, não tem tempo de bola. Novamente no Maracanã foi o responsável também, um dos responsáveis, né, teve outros jogadores envolvidos na jogada do escanteio, no gol de empate do Lanús, no finalzinho da partida. Léo Ortiz subiu mal novamente, fora do tempo de bola, parece que tá um pouquinho pesado, fora de forma, tecnicamente não vem bem também, não tem ritmo de jogo, então tem que melhorar. E eu acho que já tá na hora do professor Pardal, Felipe Luiz, começar a colocar Danilo e Vitão na zaga. Eu acho que já tá na hora de tirar o conforto desses jogadores, porque os jogadores jogam mal e continuam jogando. Joga mal e continua titulares, não dá pra entender isso. Sinceramente, nação. Então vamos ver se o Flamengo melhora, né? Segunda-feira tem Flamengo e Madureira. E é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Pessoal, você que não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo que é de graça, não custa nada. Deixa o like aí também, acione o sininho da notificação. Tamo junto, nação, porque isso aqui é Mengão. Valeu, galera. Fui!